Estamos no ar. E, para nossa alegria, estamos trazendo dois músicos. E um, inclusive, tem a incumbência de fazer com que a classe artística se reúna mais, pense mais, não isoladamente, não individualmente, mas de forma coletiva. Por quê? Porque assim vocês serão mais fortes. Independente de quem seja o administrador da cidade ou o secretário da cultura, o que os representa de forma civil, da sociedade civil, que é o conselho, esse precisa da sua participação enquanto músico em Bauru. E para a reflexão dessa semana, eu gostaria de lembrar esses momentos maravilhosos que tivemos recentemente e no último domingo com a Epifania, né, que é justamente a manifestação do Senhor, e a participação também daqueles que abriram, não só para os judeus, mas para o mundo, a participação de Deus, que foram os Reis Magos. Mas há uma reflexão sobre o quarto Rei Mago, e eu peço muito a sua atenção, porque há uma lenda de que, sem fazer parte da revelação, ela nos ensina o que Deus espera de nós. Nós estamos passando um momento dificílimo. Então, dizem que houve um quarto rei mago que também viu a estrela brilhar em Belém e decidiu segui-la. E como presente pensou em oferecer ao menino um baú cheio de pérolas preciosas. No entanto, em seu caminho, ele encontrou várias pessoas que estavam pedindo sua ajuda. Como acontece nos dias de hoje. Este rei mago os assistiu com alegria e diligência. E isso é que é importante, a gente fazer o bem com a alegria e sabendo o que está fazendo. Deixando a cada um deles uma pérola. Mas isso estava atrasando sua chegada e esvaziando o seu baú. Gente, não importa o que nós planejamos, importa o que Deus planejou. E esse quarto mago, ele encontrou muitos pobres, doentes, aprisionados, miseráveis, pessoas abandonadas por pessoas que não têm Deus, que não teve o brilho dessa estrela. E não podia deixá-los sem supervisão. Esse quarto mago ficou com eles pelo tempo necessário para aliviar a dor e depois partiu, sendo novamente interrompido por outro desamparado. E quantos que nós temos, não é mesmo? Aconteceu que quando finalmente chegou a Belém, os outros magos não estavam mais lá. E o menino fugira com seus pais para o Egito, porque o rei Herodes, e quando fala rei Herodes, transfira a imagem de rei Herodes de 2000 e tantos anos atrás para os rei Herodes dos nossos tempos de hoje, que quer matar a humanidade. O rei mago continuou procurando esse menino, sem a estrela que o guiara antes. Ele procurou e procurou e procurou. E dizem que ele passou mais de 30 anos viajando pela terra, procurando a criança e ajudando aos necessitados. Queira o nosso bom Deus que não precisemos passar tanto tempo para que esse misericordioso Deus veja essas pessoas que querem bem o Brasil. Até que um dia chegou a Jerusalém, justamente no momento em que a multidão, enfurecida, exigia a morte de um homem pobre. Olhando-o, ele reconheceu algo familiar em seus olhos. Entre dor, sangue e sofrimento, pôde ver em seus olhos o brilho daquela estrela. O miserável que estava sendo executado era a criança que ele havia procurado por tanto tempo. Como que tantas crianças estão, através de celulares, pedindo, implorando, rogando, e nós, de mãos atadas, o que podemos fazer? Para o quarto rei mago, a tristeza encheu seu coração, já velho e cansado pelo tempo. Embora ainda guardasse uma pérola na bolsa, era tarde demais para oferecê-la à criança que agora, transformada em homem, pendia de uma cruz. Ele havia falhado em sua missão.
e, sem ter mais para onde ir, ficou em Jerusalém para esperar a morte chegar. Apenas 3 dias se passaram. Tomara que isso aconteça. 3 dias se passe, e quando uma luz encheram o seu quarto, possa encher os nossos quartos também. Foi o ressuscitado que veio ao seu encontro. Estamos esperando você, ressuscitado. Como o rei mago, caindo de joelhos diante de vós, pegou a pérola que ficou e estendeu-a a Jesus, que a segurou carinhosamente e lhe disse: você não falhou, ao contrário, você me encontrou por toda a sua vida. Eu estava nu e você me vestiu, eu estava com fome e você me deu comida, eu estava com sede e você me deu uma bebida. Bem, eu estava em todas as pessoas pobres que você assistiu no seu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor. E agora você estará comigo para sempre, porque o céu é sua recompensa. Esperamos que isso possa ser também a mensagem que nós deixamos. Que cada um de nós possamos ser o 4º rei mago. A FIB te prepara para a vida. Trabalhe já nos primeiros anos de curso. Comece sem pagar mensalidade. FIB, 25 anos. Inscreva-se, fibbauru.br. Bem, estamos musicalmente muito bem acompanhados, né? À minha direita nós estamos com o Paulo Maia, presidente do Conselho de Cultura, e como que o espaço aqui não comportava um piano, nós trouxemos mesmo a sanfona. Então vamos encerrar o programa hoje com música. Vamos relembrar velhos tempos nossos aí do programa, encerrando o programa com música. Não é... vai ser exceção, não vai ser regra. Mas, pelo menos, enquanto pudermos, valorizamos o máximo que der os nossos músicos locais, com certeza. Deixa as outras mídias mostrarem os músicos nacionais e nós ficamos aqui com os nossos locais, que são tão bons ou até melhores do que muitos que se apresentam em mídias nacionais. E à minha esquerda, ele já que participou aqui umas 2 ou 3 vezes, e essas 2 ou 3 vezes de forma diferente. Uma acompanhando a Patrícia, a outra acompanhando Roberta Moraes. A Roberta Moraes, e veio o grupo, né? O grupo, na época do Grupo VAR. Isso. E hoje ele vem junto com o Paulo para falar dos projetos que ele tem participado, sozinho ou com o grupo, enfim, nós vamos ficar sabendo no decorrer do programa. Perfeito? Então, muito obrigado a você também que está sempre conosco, nos acompanhando e dando aquela força e sugestões, isso que é muito importante, eu tenho que agradecer muito. Muitas dessas pautas aqui têm sido sugestões, né, de pessoas que acompanham o nosso programa e valorizam o nosso programa nesse sentido. Eu gostaria de dar as boas-vindas a ambos e iniciar com o Paulo, porque muito pouco se fala sobre o Conselho de Cultura. Geralmente é a Secretaria da Cultura, ou então é a Associação das Escolas de Samba, ou é o canto lá do Botânico, tal. Mas e o Conselho, aquele que reúne os artistas, aquele que reúne os músicos, dá-se a impressão que nós não temos um conselho de cultura em Bauru. Há quanto tempo você está à frente do Conselho de Cultura, Paulo Maia? Bom, eu estou à frente do Conselho há 1 ano e 4 meses. Há 1 ano e 4 meses. Isso. Gente, 1 ano e 4 meses. E nesse 1 ano e 4 meses, um rápido balanço do que foi possível ser feito? Bom, desde o início da minha gestão, nós viemos travando uma luta, porque eu entrei no Conselho no meio de uma pandemia, né? Sei. Então, o meu engajamento político em entrar no Conselho foi para defender a classe artística. O Conselho de Cultura,
ele é a voz da sociedade civil, né? Certo. A Secretaria de Cultura representa o poder público, o Conselho de Cultura a sociedade civil. E nós viemos travando uma luta por conta da pandemia, né, exigindo da Secretaria de Cultura lançar os editais com o dinheiro que tem em caixa. Mas nesse 1 ano e 4 meses, nós mais lutamos que tivemos resultados. Só para você ter uma noção, no ano de 2021, foi o ano que eu entrei no Conselho, a Secretaria de Cultura devolveu 3,2 milhões de dinheiro em caixa que ela não usou com a classe artística atravessando uma pandemia. Então aí você já pode ter uma dimensão do tamanho da luta que o Conselho trava com a Secretaria de Cultura. Né? Paulo, eu vou fazer o papel aqui do demo. Como é que os artistas podiam participar em meio a toda esta parafernália que fizeram em torno da pandemia e que agora parece que começa a ter já resultados aí negativos para quem tomou mais de 2 doses da vacina, mas não vou entrar em detalhes, mas a pergunta fica no ar. Como é que os artistas poderiam ser aproveitados no período da pandemia para não ter que devolver 3 milhões e sabe lá onde foram usados esses 3 milhões também, que não vem ao caso aqui do nosso programa no momento? É simples assim, seria apenas a Secretaria de Cultura lançar editais de fomento. Esses editais poderiam ser em formato de lives, como as cidades de Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, né? Esses dados que eu estou trazendo para vocês foram apresentados às Secretaria de Cultura através de documentos. Né? Eu tive acesso ao projeto de cultura de Araraquara, de São Carlos, de Ribeirão, de Rio Preto, né, que são cidades do porte do nosso. No porte do nosso, que serviria de exemplo, né, para a Secretaria de Cultura. É algo bem simples, dinheiro em caixa tem, só faltava a Boa Secretaria usar bom senso, o método mais correto, que é criar editais e lançar editais para a classe artística. E assim ajudar, né, nessa fase de pandemia, onde o artista mais sofreu, né? E sobrevive disso, né? E sobrevive disso. E nós cobramos muito isso da Secretaria de Cultura. No ano de 2021, não foi implantado. Porém, no ano de 2022, houve uma mudança. A Secretaria de Cultura lançou alguns editais sem consultar o Conselho, sem dialogar com o Conselho, e sendo esses mesmos editais muito criticados pela classe artística. E nós, representantes da sociedade civil, representantes da classe artística, levamos essas críticas à Secretaria de Cultura e não fomos ouvidos, e os editais foram lançados dos mesmos jeitos, com as pagas, as pagas que muito baixa, e pelo menos assim, mudou. Se você pegar aqui 2021, não fizeram nada e devolveram 3,2 milhões, em 2022 aconteceu alguns editais mal escritos, mal elaborados, que não passou pelo crivo do Conselho de Cultura, que é a nossa função, né? Discutir política pública com a Secretaria de Cultura. E os artistas bauruenses, não sendo ouvido o Conselho, consequentemente, continuaram sem trabalho ou pelo menos alguns tiveram a oportunidade de trabalhar? Você vai me responder daqui a pouco, porque eu vou perguntar para o Odair Feliz, que é músico. Como é que você sobreviveu 2020, Odair? Então, a gente... Sem live da Secretaria da Cultura, é que assim, não podendo se apresentar presencialmente, como é que você fez? Alguns músicos conseguiram fazer alguma coisa. Por exemplo, eu consegui participar de umas lives pelo Sesc, que eu fui convidado pelo Sesc, nós fizemos algumas coisas. Teve o projeto do Jardim Botânico, que não tem nada a ver com a prefeitura também, que é patrocinada por outras entidades. Conseguimos fazer, mas são poucas coisas, isso é muito pouco, não dá para fazer, isso não vira nada em termos de cachê nem nada. Alguns músicos tocavam em alguns bares, né? Alguns bares que abriram as portas para o pessoal,
Mas, por exemplo, hoje eu tenho um grupo que nós somos em 5 pessoas. Em 5 a gente não consegue tocar. Porque é muito. Se não vai tocar em 5, não dá para dividir. Não vai sobrar cachê para ninguém. Não sobra cachê para ninguém. Vai tocar no barzinho, tem que tocar em 2, tocar em 3, tocar em 1. O Paulo sabe disso aí. Para você conseguir pegar um valorzinho razoável, entendeu? Para poder trabalhar. Então tá assim, a gente fica dependendo desses editais um pouquinho mais elaborados aí, né? e abrangentes, um cachê um né? pouquinho mais abrangente, mas fica difícil, mesmo lá no edital, tem muita gente para participar do edital com pouca verba eles não vão atender todo mundo, eles atendem aqueles que conseguiram passar pelo crivo da secretaria lá, você entendeu? Então, alguns ficam de fora. Teve um edital agora, uma PEC que nós participamos, eu participei com o meu grupo, nós ficamos suplentes, nós não conseguimos entrar. Porque tinha muita gente, nós fizemos um bom projeto, inclusive a Associação do Polo que assumiu como a pessoa jurídica nosso projeto, e nós ficamos como suplentes, porque eu acho que foi um tipo assim, a contrapartida que nós demos não foi muito razoável para eles. Então, mas o projeto foi muito bem feito, bem elaborado tudo, então a gente fica dependendo disso para poder conseguir alguma coisa melhor. Né? E vai de conta que o Paulo está falando, nós estamos lutando para poder conseguir alguns editais, para todo mundo poder participar, que seja um pouco mais simples, porque é difícil para você escrever um edital, você passar por um edital é muito complicado, eles exigem tanta coisa que precisa até contratar uma empresa para fazer. Entendeu? Agora, Paulo deixou uma pergunta no ar, o que você responde para a gente? Uma pergunta de novo, que eu sou meio esquecido. A pergunta, Paulo, é no sentido de, por exemplo, vir de encontro a essa realidade que o Odair acabou de dizer aqui. Quer dizer, em outras palavras, não sendo repetitivo da pergunta da forma que fiz, mas com o mesmo teor, como é que você, por exemplo, conseguiu... Quantos músicos, artistas, fazem parte do Conselho? O Conselho, nós somos em 8 cadeiras. 8 cadeiras. Certo. Quantos músicos são cadastrados no Conselho? Na Secretaria de Cultura tem um cadastro de músicos que já chegou a 500 artistas de todas as áreas. Então, 8 para representar 500. 500. E 500 passando fome porque não tem edital para poder atender esses 500. Mas verba tem. Verba tem e tem muita, diga-se de passagem. Eu vou dar alguns números aqui. Vamos lá. No aniversário da cidade de Bauru, a Secretaria de Cultura gastou R$500 mil com artista de fora. Se quiser eu posso dar números por números, mas não convém. Desse R$500 mil, com artista de Bauru, ela contratou dois artistas pagando R$5 mil cada um. Então, olha a desproporção. R$500 mil para artista de fora e para os artistas de Bauru apenas R$10 mil. Agora, no final do ano, nos eventos de final de ano, nas cantatas de Natal, a Secretaria gastou com o show do Michel Teló, só de cachê 260 mil, mais 28 mil de painel de LED, mais 40 mil de som e palco. Todos esses números, eles estão disponíveis no Diário Oficial, né? Tudo que eu estou falando aqui é pós-consulta Diário Oficial, não estou inventando nada. E fizeram vários eventos, incluindo alguns artistas de Bauru. Quando eu fui pesquisar, esses artistas de Bauru estavam tocando de graça. Enquanto um show para o Teló estava custando mais de 300 mil, os artistas de Bauru estavam tocando de graça e em dezembro saiu uma publicação no Diário Oficial que quando a Secretaria precisou contratar 2 grupos de samba para tocar nas cantatas de Natal nos bairros, ela contratou 2 grupos de Jaú. Então, ela acabou gastando dinheiro, R$10 mil com 2 grupos de Jaú e não contratou os músicos de Bauru. Os músicos foram tocar de graça, eles cancelaram o edital que ia contemplar as cantatas de Natal, um edital que eu sempre exigi desde quando eu entrei no Conselho. Cancelaram o edital, os músicos de Bauru tocaram de graça, gastaram dinheiro com o Michel Teló. Se você somar o dinheiro que gastou com o aniversário da cidade, com a cantata de Natal, dá quase mais de 800 mil reais. E aí você coloca de contrapeso, que a Secretaria tinha 1,1 milhão para gastar com artistas.
Com difusão cultural esse ano, a Secretaria tinha 1.100.000. Quase 90 e poucos % disso foi gastado com artistas de fora. Essa que é a nossa indignação no Conselho. Que judiação, não, meu Deus do céu. Ô, pai. Mas a situação do Odair, que teve a felicidade ainda, mesmo de forma parca, não é? Com alguns convites, tal, mas pelo menos ainda teve, né? Subdividindo o seu grupo de 5, que 2 tocam num bar, 2 tocam no outro, o outro toca no terceiro bar, e tal, aquela coisa, né, bem brasileira, que é fazer aquilo que é possível e não o que é o ideal. Como que é a cobrança desses quase 500 artistas em cima do Conselho, Paulo? Que recai sobre o presidente, é óbvio, né? Eu também tenho uma queixa sobre isso, porque o envolvimento o artista, ele sempre foi autossuficiente. Ele nunca dependeu do poder público, né? O artista vive de tocar em bar, de tocar em Sesc, de tocar em festas, em casamentos. Então ele nunca teve um olhar por poder público. Desde a minha entrada no Conselho foi de tentar conscientizar a classe artística de olhar também para o poder público. Porque existe uma secretaria com uma verba destinada. Apesar, falando de verba, ao término do governo Gazeta, a verba destinada à Secretaria de Cultura era de 1,3% da previsão orçamentária. Agora, para 2023, o governo atual deixou em 0,8%. Nós perdemos 5%, esse 5% dá quase 4 milhões. É importante a gente falar esses números, porque você fala só em porcentagem, dá a impressão, o que é 0,4%? 400 milhões, gente. É quase 4 milhões de... Quase 4 milhões de reais a menos 4 milhões de difusão cultural. Certo? Menos 4 milhões que pode dividir entre os 500 artistas bauruenses. Com editais e tudo, né? E nada com protecionismo, com edital, dentro da lei, certo? Ninguém está pedindo favor aqui. Só está pedindo oportunidade de trabalho. Só isso, mais nada, né? Para quem está acostumado a trabalhar, isso é normal. Agora, para quem não está acostumado a trabalhar, aí eu já não posso responder, porque eu estou acostumado a trabalhar desde meus 12 anos de idade, né? Então, vamos que vamos. Mas, Odair, o tempo aqui, ele voa. Então, diz para mim, esse ano de 2023, o que passa pela sua cabeça em relação à participação individual e participação com o grupo de 5 músicos que você ainda consegue manter ainda? Então, esse grupo que eu tenho, hoje em dia chama Sotaque Brasileiro. Eu tenho 2 músicos que são da Orquestra Sinfônica de Bauru. Então, o baterista e a contrabaixista, elas tocam na orquestra e na banda sinfônica. E tem uma cantora também, que é a Lilian Sartori. Ela é professora de música, dá aula de canto, então eles se viram dessa forma. Eles trabalham dando aula, todos eles. Tem o Ricardo também, o Ricardo Ueda, que é professor também de sax e flauta. E também toca com todo mundo, ele toca em vários grupos aqui em Bauru, para poder, né, levantar um salário mensal, né? Então, esse grupo aí a gente está fazendo alguns projetos assim mais especiais. Nós não estamos tocando em bar nem nada, estamos tocando só em alguns casos assim mais específicos de um público que curte mais aquele tipo de música, né? A gente faz muita bossa nova, essas coisas, toca choro. Então não é uma música assim que é muito consumível, né? Consumível. Então, o descartável, né? Então, aí, toca hoje o dia inteiro no rádio e amanhã você não lembra mais que música que é. A gente faz um negócio um pouquinho mais elaborado, essa música, pro nosso modo de ver, né? De enxergar. A gente acha que aquelas músicas são... A gente fazia do Lobo, Chico Buarque, esse tipo de música assim, entendeu? Certo. E toca choro, que é uma coisa que também falta em Bauru, não tem espaço para tocar choro, né? O Paulo sabe que a gente... O músico de choro adora tocar choro, né? Instrumental, tudo, e não tem aqui também espaço. E o meu objetivo para 2023 agora, como foi aprovada a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, nós estamos na expectativa, né? Numa esperança que vai começar, vai ter que abrir edital para a gente de qualquer forma, né? Porque vai ter uma verba muito grande distribuída.
Tomara que não seja só para os privilegiados. Então, né? esse que é o problema, né? E A gente aí, não sabe então, como que... todo mundo possa efetivamente participar É, pelo então, projeto e não pela amizade ou qualquer outra... não pode. Eu acho que tem que ser uma coisa... Edital tem que ser igual para todo mundo. Não tem como... Perfeito. Não tem como... Perfeitamente. Paulo, você pretende reeleição? Cansou? Deu muro em ponta de faca? Tem algum recado especial para a classe artística para que se una mais? Porque um fósforo é fácil você quebrar, um palito de fósforo é fácil você quebrar. Se pegar a caixa de fósforo, ela cheia, e tentar quebrá-la é muito mais difícil. Né? É muito mais complicado. O que é que você tem para aproveitar o 1 minuto que me resta ainda de programa, porque eu pretendo encerrar esse programa com vocês se apresentando aqui, o que não conseguem fazer em outros locais. Bom, eu acho que a minha gestão no Conselho, eu acho que foi muito importante pela levar o conhecimento ao artista de Bauru que existe uma secretaria, existe um poder público que tem que trabalhar em prol da classe artística, né? São impostos pagos. Então, acho que a minha gestão conseguiu colocar no horizonte do artista o olhar para dentro do poder público. Isso eu já fiquei muito feliz. As lutas políticas são eternas, né? E eu não pretendo me reeleger ao Conselho, porque eu acho que o que eu entendi de política dentro do Conselho de Cultura, eu acho que outras pessoas têm que ter oportunidade também de aprender para a gente conseguir encher essa caixa de fósforo, sabe? Não adianta ficar só comigo discutindo, pedindo um documento, dando a cara a tapa com a Secretaria de Cultura. Eu acho que agora tem que entrar uma outra pessoa. Lógico que eu vou dar todo o suporte possível e impossível para essa pessoa ter todo o apoio. Saber trabalhar, conseguir trabalhar à vontade na presidência do Conselho, mas eu não pretendo reeleição, e eu peço que os artistas passam a se dedicar um pouco do seu tempo ao Conselho de Cultura, assistir às audiências, porque ali nós estamos discutindo interesse da classe. O que é melhor para vocês, e vocês têm que apoiar a gente. Perfeito. Perdoe-me se o corto é para poder dar chance de vocês se apresentarem. Odair, o que é que vocês vão apresentar para encerrar o programa dessa semana? A gente vai fazer um chorinho que chama Ternura, que é do Cachimbinho, né? E vamos tentar aí, né? Porque nós não ensaiamos nem nada. Mas quem é bom não precisa de ensaio, meu querido. Vai no improviso. E com a participação do Paulo Maia e do Odair Felício e o chorinho, nós vamos agradecendo a ambos e agradecendo a você com boa música. Até!